Bom, vamos falar ainda sobre essa atuação do presidente Lula em relação a outros países. O Lula está disparando telefonemas justamente para esses países que estão recebendo ameaças de Donald Trump. O papel de Lula como um mediador de conflitos. Vamos entender melhor qual é a atuação do presidente da República. O presidente Lula conversou por telefone com os líderes do México e do Canadá para tratar da situação na Venezuela. Começando pela presidente mexicana, ele até colocou nas redes sociais, o presidente Lula, o objetivo dessas conversas. Ele colocou lá nas redes sociais: conversei por telefone nessa quinta-feira com a presidente do México, repudiamos os ataques contra a soberania venezuelana, rejeitamos qualquer visão que possa implicar na divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência. Reiteramos neste contexto a defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio e enfatizamos o interesse em seguir cooperando com a Venezuela em favor da paz, do diálogo e da estabilidade do país e da região. Convidei a presidente a realizar uma visita no Brasil em data a ser negociada e concordamos em estabelecer cooperação no combate à violência contra a mulher. Ele também ligou para o primeiro-ministro do Canadá, falou que trocaram impressões sobre a situação da Venezuela, suas implicações com a região. Condenamos o uso da força sem amparo na Carta das Nações Unidas e no direito internacional e concordamos sobre a necessidade de reforma das instituições. Destaquei que o destino da Venezuela deve ser decidido soberanamente pelo povo e que na América do Sul deve continuar sendo uma zona de paz. E também convidou ele para visitar o Brasil. Concluindo a rodada de ligações, ligação para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, sobre a situação na Venezuela. Disse ele que ligou para ele, manifestamos grande preocupação com o uso da força contra o país sul-americano, em violação do direito internacional. Reforçamos que essas ações abrem um precedente perigoso para a paz e para a região de segurança. Concordamos que a situação na Venezuela deve ser resolvida por meios pacíficos e com respeito à vontade do povo venezuelano. E ele diz aí que saudamos o anúncio feito na quinta-feira pelo presidente da Assembleia da Venezuela da libertação dos presos nacionais e estrangeiros. E aí ele fala que também Brasil e Colômbia reafirmaram a intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade da Venezuela. E aí, Sakamoto, essas ligações são importantes, são necessárias? Que impacto elas podem ter para o Brasil, inclusive? São importantes, são fundamentais, são necessárias e é um terreno bastante pantanoso, né? O Brasil, ele é a potência regional do subcontinente sul-americano. Ele tem uma projeção, ao mesmo tempo, muito grande do tamanho da sua costa, mais de 8 mil quilômetros de costa. É a principal potência do Atlântico Sul, né? Então, o que acontece? É importante que o Brasil articule com os outros países para garantir paz e para garantir calma também. Esta acho que é a palavra, é evitar uma escalada não interessa para ninguém. Talvez para o Trump, mas para o resto das pessoas não interessa uma escalada. Então, o Brasil tem essa responsabilidade de ligar, de articular, de pedir calma a gente, né? De tentar puxar uma posição comum. Porque é o seguinte, se qualquer país agora vem gritar com o Trump bate tarifaço, ameaça invasão, grita, cospe, xinga, dedo no olho e gritaria. Agora, caso você tenha uma posição regional, as coisas mudam de figura. E a posição regional ganha ainda terreno quando ela junta o continente inteiro que o Trump afirma como seu, né? Naquela revisita puxando o Theodore Roosevelt em cima da doutrina Monroe. Agora, o interessante é o seguinte, o Lula também ele vai conversar com outras pessoas, liga para Sheinbaum, liga para o premier canadense, entre outras pessoas, porque aqui na América do Sul ele tem enfrentado resistências, né? Ninguém nega, é claro, a projeção brasileira sobre o subcontinente, até pelo poder econômico que o Brasil tem, como comprador de produtos de todas as nações, mas também vendedor. Mas você tem o quê? Você tem, de tempos em tempos, na América do Sul, o pessoal que
trabalha no Fla-Flu, não lê história, né? Então não sabe como funciona. Mas de tempos em tempos você tem um aumento de governos da direita, depois queda de governos da direita, aumento de governos de esquerda, queda de governos de esquerda. Tem uma balança que vai e vem do processo de redemocratização, porque as ditaduras aqui na América do Sul, tirando a ditadura chavista, o resto era de direita, né? Então o que acontece? Você tem a Argentina neste momento, você tem o Chile, não vai até o meio do ano, mas depois entra o CAST, que é também de ultradireita. Você tem outros países aqui no subcontinente em que são críticos, são favoráveis ao bombardeio da Venezuela, críticos ao Brasil, né, nesse sentido de criticar o bombardeio. Então o Lula vai fazer o quê? Ele vai conversar com países, já que o Milei, por exemplo, não quer conversar, porque é uma aliança lógica, o Lula vai conversar com os outros países economicamente relevantes do continente americano, Canadá, México e Colômbia, né? Então, para o quê? Para falar, como é que a gente vai reagir a tudo isso? É importante. É tão importante quanto a negociação da União Europeia. Vai gerar impacto de curto prazo? Significa que isso vai terminar com o Trump encurralado? Claro que não. Mas é importante ter essa posição, sim. Países sozinhos, nessa hora, são engolfados. A união faz a força, como diria o ditado popular. Aliás, acaba de sair uma notícia também na nossa página do UOL, nessas conversas aí do Lula com esses países que estão sendo ameaçados, né? Tem até um relato aqui do presidente da Colômbia, que é interessante trazer, está entre as mais lidas neste momento na nossa página. Ele diz que ficou com medo de ser preso pelos Estados Unidos, assim como aconteceu com Nicolás Maduro. Gustavo Petro afirmou que temia também ser capturado pelos Estados Unidos após a deposição do Nicolás Maduro. Ele pensou que a qualquer momento forças americanas poderiam chegar em sua residência presidencial. Ele disse, sem dúvida, foi o que ele respondeu ao ser questionado numa entrevista ao jornal El País, numa entrevista exclusiva, e disse que se temeu que seu destino pudesse ser o mesmo do líder venezuelano. O colombiano disse acreditar que qualquer chefe de Estado corre o risco de passar pelo mesmo. Disse ele, Nicolás Maduro, qualquer presidente do mundo pode ser destituído se não se alinhar a certos interesses dos Estados Unidos, foi o que disse Petro. Forte essa declaração, não, professor Mairovich? Ele falou assim, olha, qualquer país do mundo pode passar por isso, falando sobre a força de Donald Trump. E ele, nessa entrevista, dizendo que ele ficou com medo. Será que ele já pode não mais ter medo ou ainda há esse risco, hein, professor Mairovich? Bom, em primeiro lugar, as declarações dele são corretíssimas, absolutamente corretas. Basta ver o que já aconteceu com a Venezuela, basta ver aí o que o Trump diz a todo momento, o interesse na Groenlândia, o controle de outras regiões, e ele já falou da própria invasão da Colômbia. A Colômbia tem uma posição delicada, evidentemente, porque o narcotráfico influencia no PIB colombiano, embora eles digam que não. Os cartelitos, uma miríade de cartelitos atuam em substituição a um sistema de cartéis grandes, atuam. A Colômbia produz a folha de coca e transforma em cloridrato de cocaína. Junto com o Peru, que também funciona num sistema de cartelitos, lá chamados de empresas, e abastecem o mundo. E existe lá na Colômbia uma peculiaridade que é a guerrilha, lá atuante no momento, o Exército de Libertação Nacional. Então e o Trump, que se intromete em tudo, quer mostrar musculatura, força, já bombardeou o Irã, já bombardeou a Síria, fornece armas a Israel pesadamente para que atue não mais em legítima defesa na faixa de Gaza. Então tem tudo isso. Ora, é evidente que o Trump pode, pelo arbítrio, pode mais uma vez jogar no lixo o direito internacional e colocar em risco, sim, chefes de Estado. E para isso ele faz propaganda.
enganosa, mentirosa, como fez com Maduro, depois teve que voltar atrás, no sentido de que ele comandava uma organização narcoterrorista, os Soles. Então, existe sim esse risco, o presidente da Colômbia fez essa colocação, usou até a expressão ficou temeroso para mostrar a sua indignação mais do que do medo. Então, foi uma declaração muito importante, num momento apropriadíssimo. E agora, o Donald Trump, com relação à Colômbia, vai agir? Evidentemente que não. Por quê? Por um único motivo. Um único motivo. Qual seja, lá as eleições se aproximam e o que mostram as pesquisas. As pesquisas mostram que a direita vai ganhar com facilidade. Ou seja, a candidato alinhado a Trump vai ganhar a eleição na Colômbia. Agora, essa declaração dele, Sakamoto, nessa entrevista interessante do presidente colombiano ao El País, e ele falou que ele ficou com muito medo de ser capturado. E aí ele diz, qualquer país pode sofrer isso. Essa ameaça continua em vigor, né? Continua, né? Agora, qualquer país, a gente tem que entender também dentro de alguns limites, assim, sabe? Tem muita gente, inclusive a esquerda e a direita, já repercutindo isso, pedindo, vem Trump, vem capturar o Lula. O pessoal é muito doido, velho. O pessoal tá tomando algo que eu não sei o que é, mas é forte. É diferente. É diferente, porque é o seguinte... é diferente o perfil, porque assim, para que isso aconteça, esse medo... É claro, existe uma possibilidade real de qualquer país, eu concordo plenamente com o Petro, de qualquer país ser alvo da ignomínia de um governo que vê na porrada a solução para as suas necessidades internas e externas, porque externa, geopolítica, petróleo, etc., interno, nuvem de fumaça sobre Epstein, sobre morte do ICE, sobre tudo isso mais. Isso acontece, é fato. No caso do Petro, havia risco real. Ele estava em risco, sim, de ser preso, não tinha dúvida nenhuma. Né? Não tinha dúvida nenhuma. Né? Até porque ele estava sendo ameaçado e estava no alvo de Trump já faz tempo. E o Petro estava batendo de frente com o Trump nesse sentido há muito tempo. É o estilo do Petro. O Petro é um estilo mais boquirroto, digamos assim. Né? Ele é um estilo mais boquirroto, mais aberto, mais falação. Ele é um estilo diferente. Até quando a gente estava conversando com eu e o Fabiola 2 dias atrás, comparando os estilos dos líderes sul-americanos de esquerda, você tem, por exemplo, é um estilo bastante diferente, por exemplo, do Mujica. O finado Mujica, né? Saudade, né? O Petro tem um estilo diferente. Não estou dizendo se é bom ou ruim, estou falando só que é diferente. E essa diferença causa esses impactos. Você acaba sendo mais alvo, né? A própria Cláudia Sheinbaum tem um estilo diferente do Petro também. Né? Um estilo bem mais sóbrio, né, do que ele. Então, o que acontece? Havia já predisposição, a Colômbia é um país produtor de drogas, né? A guerra às drogas dos Estados Unidos lá foi a coisa mais inútil do mundo, não só inútil como piorou a situação da segurança na América do Sul. O Walter pode falar bastante sobre a inutilidade e o efeito colateral da guerra às drogas, né, da suposta guerra às drogas. Só que o que acontece? Você já tem toda uma discussão, todo um argumento, toda uma relação com relação ao governo da Colômbia. O mesmo poderia acontecer com o Brasil, com o primeiro-ministro, com o Canadá, com o México, dos presidentes, primeiro-ministros desse país serem presos? Não tem, até pelo impacto que isso causaria hoje. Né? É diferente de você fazer isso na Venezuela, com Maduro, coletivamente e internacionalmente visto como uma pessoa que atropela os direitos humanos, mata, tudo isso mais, e outros líderes democraticamente eleitos. O Petro também foi democraticamente eleito, sim. Né? Eu acho que o medo ele tem. Agora, o caso da Colômbia é um caso, como eu falei, bastante específico, né? É um que já tinha ido para o enfrentamento, já tinha uma série de questões por conta da questão do narcotráfico, né?
E é uma situação que, se eu tivesse que apostar, o Trump nunca iria fazer uma operação semelhante na Colômbia. Concordo com o Walter. Ele iria fazer o quê? Ele vai ficar fazendo pressão e ameaça para favorecer o candidato dele na Colômbia, do tipo, votem no outro, não votem no candidato desse sujeito, votem no outro. É horrível da mesma forma, mas até aí, prender, eu acho que é um pouco demais. Só que o Trump, o medo de interferência é real, Fabiola, o medo da prisão de lideranças. Imagina só se ele prendesse a Claudia Sheinbaum, ou Lula, o primeiro-ministro do Canadá. O mesmo Petro, cara, ia dar uma coisa internacionalmente, assim, que os Estados Unidos ia ter um problema muito grande. Então, Esse é o ponto, né, Sakamoto? Porque eu lembro quando aconteceu essa captura, custo-benefício. a captura do Nicolás Maduro, muita gente falava assim, olha, Nicolás Maduro é um ditador, um criminoso e tem que pagar pelos seus crimes, mas... outra coisa é os Estados Unidos invadir e capturar ele desta maneira, né? Diferentemente, esses outros países que nós estamos falando, não tem essas acusações contra eles, né? Exatamente. Esse é o ponto. Mesmo na Venezuela, as pessoas falavam, pô, o cara é um safado, mas tipo, não é assim que se resolve conflito internacional, conflitos em outros países, né? Olha, mesmo com a capivara do Maduro. O Maduro tinha capivara longa. E mesmo assim o pessoal falou, não é assim. E a gente falou, porque não é assim que se resolve. Não é a lei do cão, né? Só que imagina em outros casos em que você não tem questões desse tamanho, que a pessoa é democraticamente eleita. Aí é muito mais difícil. E outra, nos Estados Unidos, a Venezuela é um caso específico. É a quantidade de petróleo que está lá, há um Caribe de distância. Agora esse petróleo inteiro vai para o Texas para ser processado, porque o Texas é especializado em processar o óleo pesado que é extraído da Venezuela. Então tem tanta coisa meio que já pronta que era meio que uma mão na roda. Você tinha um regime que aceitou entregar. O Maduro foi entregue, gente, porque abriram as portas. Não, os Estados Unidos é genial, o sistema bélico é perfeito. Pelo amor de Deus. Abriu as portas, não tinha como. Foi muito cirúrgico, sabe? Ele abriu as portas, né? Deu o anel do Maduro para não perder o dedo, né? Então é o seguinte, no final das contas é diferente. Agora, o que é igual é que esta sanha intervencionista junto aos aliados, aos antigos aliados, vai continuar.